Eu costumo sempre falar que essa quarentena é como se a gente estivesse vivendo um processo de luto. E o processo de luto, ele tem 5 etapas para você chegar na aceitação do luto de alguma coisa. E a verdade é que essa quarentena, a pandemia, está gerando esse processo de luto porque você deixou de fazer as coisas de uma determinada maneira e você está tendo que aceitar tudo isso, essa nova condição que a gente está vivendo, para viver de uma outra maneira, adequar a tua rotina para uma outra forma. E aí, o que acontece? Tem gente que fica preso na primeira fase, tem gente que vai ficar preso na segunda fase, tem gente que rapidamente vai para a terceira. Qual é a primeira fase? Quando você tem esse luto, essa quebra de algo muito forte na tua vida, você passa primeiro pelo processo de negação. Então, a gente não acredita, né? Eu não acredito que isso está acontecendo e fica tentando encontrar meios de justificar ou de entender uma hipótese que talvez isso não esteja acontecendo. Então, a gente nega. Uma vez que a gente entenda que não adianta mais negar, a gente acaba fazendo o quê? A gente vai para a segunda fase, que é entrar no processo de raiva. Tipo, eu não acredito que isso está acontecendo. Então, o teu dia vai passando e você realmente se sente irritado, se sente com raiva, com aquela agonia de ter que fazer as coisas desse jeito, e aquilo vai tomando uma proporção maior. Até que você perceba que essa raiva, conforme os dias vão passando, ela não vai te levar a lugar nenhum, porque ela não está mudando nada, ela não consegue retroceder todo o processo. E aí sim você entra no terceiro estágio, que é o estágio da depressão. Então você percebe que negar não adianta, ter raiva te prejudica mais ainda, e aí você acaba ficando triste, porque você fica com essa sensação de perda, de não ter o que fazer, de não adianta o que você pensar, isso não vai te trazer nada. Então, o que acontece é que a pessoa fica mais triste, fica mais deprimido, entra nesse estágio chamado de depressão. E o interessante é que quanto mais consciência você coloca nesse processo de aceitação dessa transformação da tua rotina, mais rápido você consegue passar por cada fase. Então, se você está inconsciente sobre tudo isso, talvez o processo de raiva dure muitos dias, talvez o processo de depressão dure muitos dias. E depois da depressão, dessa tristeza, o que acontece? Vem a fase da barganha, onde você tenta negociar o que você pode fazer, o que você poderia fazer para trocar essa situação, para mudar e para você ter o resultado que você gostaria. Então, a partir disso, existe então esse momento onde você fica tentando fazer algum tipo de negociação com o universo para que você tenha o que você tinha antes. E como isso também não é possível, você vai perceber que você pode barganhar o que você quiser, que na verdade você precisa aceitar. E aí sim você chega ao último estágio, o estágio da aceitação, aonde você, a partir do momento que você aceita a situação que você está plenamente, não é querer aceitar mas está sempre negando, está sempre reclamando, está sempre num processo ainda de vínculo com essa questão. Quando você realmente aceita, você liberta a questão, porque você entra num estado onde você pode olhar para o teu momento presente. E aí, quando você olha para o teu momento presente, você tem condições de focar na tua rotina, você tem condições de se dedicar a você mesmo e talvez olhar para este momento como uma oportunidade de transformação, como uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, ao invés de cair naquele status quo, de deixar a tua vida em pausa, esperando que tudo isso aconteça. Quando você deixa a tua vida em pausa, esperando que as coisas aconteçam ou que esse cenário termine, isso faz com que você não esteja aceitando esse processo de mudança. E se você não está aceitando, você não vai ter a energia para colocar neste processo, para ser uma pessoa melhor, para se transformar, para criar coisas positivas na sua vida, para encontrar soluções para os problemas que vêm decorrente dessa situação. Então, a aceitação é um passo fundamental dentro desse momento que a gente está vivendo. E aí, em que fase desse processo de aceitação você está hoje? Percebe e coloque essa luz da consciência dentro desses estágios, porque aí vai ficar mais fácil com que você ande de um estágio para outro até chegar na aceitação. E aceitar não quer dizer necessariamente que você
tá curtindo isso, que você apoia e que você concorda, mas significa que você aceita, que simplesmente e a partir disso você toma as tuas melhores ações para colocar o teu dia, para montar a tua estrutura da tua nova rotina. Então, avaliando aí como está a sua fase, em que momento você está desse processo todo. Um segundo ponto é a gente começar a pensar. Aristóteles já nos dizia que a gente é o resultado de tudo que a gente faz. E aí, o que você anda fazendo nesses dias tão desafiadores, nesses dias tão difíceis? Será que você está naquele modo de colocar a vida no pausa? Ou você tem utilizado este momento como uma oportunidade para criar coisas diferentes, para se desafiar, para pensar de uma maneira talvez completamente distinta, mas positiva? As pequenas rotinas que a gente acaba fazendo todos os dias são o que compõe o nosso futuro. Então, se você hoje está com a tua vida no pausa, simplesmente esperando as coisas passarem, simplesmente esperando novos tempos, as coisas vão se tornar cada vez mais difíceis. Esses dias eu vi uma metáfora que eu gostei muito, que falava assim sobre um homem que nasceu ao redor de 1909. E aí, esse homem totalmente focado no ambiente externo, passou em 1929 pela grande crise. Então, a vida ficou no pausa porque era grande crise. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, aí ele tinha lá seus 20 e poucos anos, então também Primeira Guerra Mundial, uma enorme crise, e a vida também ficou sempre nesse patamar de crise. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, depois veio a Guerra Fria, depois veio a Guerra do Vietnã, e assim as coisas têm sempre um motivo, se você quiser, para se justificarem, para você não estar fazendo o teu melhor, para você não estar buscando tudo que há de mais positivo, tudo que há de uma vibração mais elevada. Sempre haverá uma justificativa, sempre haverá um motivo para você utilizar como vítima para a tua própria história. Então, qual é o foco que você está dando para esse momento e quais são as pequenas ações que você está fazendo que compõem o teu dia? Durante esse movimento para a gente viver a quarentena da melhor forma possível, o que eu venho falando e tenho trazido para você é você olhar para este momento como realmente uma oportunidade de se desafiar, de fazer as coisas diferentes, porque as crises vão sempre existir. Essa é só mais uma e talvez diferente, com outro olhar, com uma outra percepção que gera ainda mais medo. Então, essa situação está te desafiando. Se você consegue, mesmo diante do desconhecido, vibrar fora do medo, será que você consegue se desafiar nesse sentido, sair do medo e vir para a zona do crescimento?